E aí, Digi escolhidos, como estão vocês nesse dia maravilhoso? Espero que todos maravilhosamente bem. Digi escolhidos, chegamos em mais um dia de fazer um vídeo sobre os 10 guerreiros lendários. E no dia de hoje, o Anciente que nós vamos estar discutindo e conversando sobre é o Anciente Volcamon. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele, falar sobre alguns detalhes super interessantes sobre ele. Vamos embora! Então, Anciente Volcamon. Vamos começar pelos mais básicos. Ele, como todos os outros, é um Digimon de nível Mega, porém mais forte do que um Digimon nível Mega comum, por ele ser um Anciente. Ele é do tipo Mineral Antigo, ele é do atributo Vírus, ele pertence aos campos Império de Metal e Desconhecido, e ele pertence, obviamente, ao grupo 10 Guerreiros Lendários. Pessoal, assim como vários outros Anciente, o Anciente Volcamon possui descendentes diretos, né? Você já deve ter ouvido falar do próprio Volcamon, que é um Digimon de nível perfeito, e também de um Digimon chamado Pile, ou Pile, como você quiser chamar, Volcamon. Ele é nível Mega. Os dois são descendentes diretos do Anciente Volcamon, assim como outros Ancientes também têm, né? Mesmo assim, ele possui o atributo da Terra, certo? E dele, Digimons do tipo Mineral e coisas semelhantes receberam suas habilidades, seus genes, seu DNA. Digimons do tipo Pedra também receberam, especificamente. Então, qualquer Digimon que tenha habilidades do tipo Pedra, que seja semelhante a uma pedra, que seja semelhante a algum tipo de mineral ou alguma coisa parecida, vai ter vindo do Anciente Volcamon de alguma forma, graças a ele, certo? Então, obviamente que tem a diferença aí. Existem os que herdaram algumas coisas dele e existem aqueles que são descendentes diretos, como o próprio Volcamon e o Pile Volcamon. Então, em seguida a gente já fala um pouco sobre alguns detalhes sobre ele. Lógico, como todos os outros Digimon Anciente, ele é enorme, gigantesco. Então vamos tirar o cavalo de Troia da frente, sem querer fazer piada com o Anciente Troiamon, mas vamos tirar o cavalo do problema da frente, que é ele ter aparecido como um Digimon em Digimon Cross Wars. Todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo, muitas pessoas vão fazer essa ligação. Digimon Cross Wars, o Anciente Volcamon era um líder do exército Bagra, e ele fazia várias coisas ruins e obedecia o Bagramon e coisas do tipo. Então, mais uma vez, muito importante que vocês se lembrem que certos Digimons se comportam e são diferentes em universos diferentes. Esse Anciente Volcamon que a gente vai estar discutindo aqui agora é o verdadeiro Anciente Volcamon. É o primeiro Anciente Volcamon, aquele que apareceu junto com os 10 guerreiros no grande passado de alguns mundos digitais. Isso provavelmente não aconteceu em todos os mundos digitais, muito menos todos os Digimons Anciente foram poderosos dessa forma em todos os mundos digitais. Então, a gente está falando do Anciente Volcamon do antigo passado em particular, não do Anciente Volcamon que apareceu em Digimon Cross Wars. Aquele Anciente Volcamon era assim forte? Ele era, mas nem de perto ele chegava da força do verdadeiro, do antigo Anciente Volcamon, e nem de perto ele chegava nem do tamanho. O Anciente Volcamon provavelmente era um dos maiores. O corpo dele, se você olhar, ele parece uma lua, ele parece um rochedo em forma de bola enorme. Então, eu sempre olhei para ele e imaginei que o corpo dele era um asteroide, era um meteoro, né? E nas costas dele, inclusive, existe um vulcão, e esse vulcão está em erupção praticamente o tempo todo. Então imagine, é um vulcão enorme em erupção nas costas desse Digimon. Ele com certeza é gigantesco, né? Então, muito importante, na descrição dele é dito que ele, dentre os 10 guerreiros, é o que tem maior poder. Então a maior quantidade de poder, provavelmente se baseando em força, em golpes, em coisas que ele usa para atacar, ele é o cara que consegue dar o maior impacto, o cara que consegue dar maior explosão, maior quantidade de dano de uma vez só. É esse Digimon que consegue aplicar de todos os 10 guerreiros. Então imagina, se você já assistiu até aqui todos os vídeos dos 10 guerreiros lendários, conhece um pouco sobre eles, você deve saber que todos eles são absurdamente poderosos. Mesmo assim, o Anciente Volcamon é o que tem o maior poder, o maior impacto, o que tem o maior dano com alguma explosão e algum ataque que ele causa. Então imaginem só
o dano que esse cara deve causar, o tamanho do estrago que ele deve causar, né? Porque todos os outros são absurdamente fortes. Então, continuando, uma das partes muito importantes sobre ele, né? Como ele tem esses braços enormes, né? Ele até com vários cintos assim tal, e você vê que ele parece ser um cara que gosta de lutar. Então, ele deve ser aquele tipo de Digimon que é bastante esquentado, né? Tipo, tal, não faça isso, tal. E ele deve ser um cara que adora brigar. Então, seja lá onde ele viver, provavelmente em desertos, em cadeias de montanhas, onde ele vivia, ele provavelmente era um cara que, se tivesse algum desafio, ele ia ser um dos primeiros que queria estar lá para bater e lutar. Inclusive, um dos ataques dele, né, que chama Atomic Bomber, é um ataque que ele dá um lariat. O que é um lariat? Se você já jogou Street Fighter, você sabe quem é o Zangief, né? Ele é um lutador de luta livre, e o lariat é quando esse lutador de luta livre ele abre os dois braços o máximo esticados para a esquerda e para a direita, e ele estica as pernas para baixo e ele gira igual um pistão, acertando as pessoas em volta com os braços dele girando. O Ancient Volcamon tem esse ataque, então imagina aquele Digimon gigantesco que parece um meteoro, que parece uma lua ambulante, e ele estica os dois braços o máximo que ele pode, e daí o vulcão nas costas dele entra em erupção de novo, explode, e o poder da explosão do vulcão dele faz com que ele comece a girar numa velocidade incrível, e ele acerte os inimigos dele com esse lariat poderoso, provavelmente um dos, se não o lariat mais forte que já existiu na história, né? Esse é um dos ataques dele, então acredito eu que ele seja um Digimon que gosta de lutar, que usa até alguns ataques de luta livre, como esse próprio Atomic Bomber, para eliminar os seus oponentes. E, pelo tamanho que ele deve ter e pela força que ele deve ter, um ataque como esse deve ser uma coisa catastrófica, né? Então, só fiquem imaginando aí na cabeça de vocês. Mas aí, a gente chega aqui no ponto mais importante, na minha opinião, sobre ele, que é provavelmente o porquê ele é dito ser o Ancient Digimon que tem maior poder, né? E é justamente o segundo ataque dele, que chama Supernova. Então vamos lá. Supernova, para quem não sabe, é o nome que é dado, o apelido que é dado para a explosão de uma estrela, né? Quando uma estrela explode, ela se transforma numa supernova, é uma explosão gigantesca que causa uma luz gigantesca no espaço, né? Então, tipo assim, é justamente por isso que ele tem esse nome, imaginem, né? O Ancient Volcamon é dito que ele é capaz de gerar dentro do próprio corpo uma coisa chamada antimatéria, né? Então, eu sabia mais ou menos o que era antimatéria, mas eu dei uma pesquisada para trazer para vocês exatamente o que isso quer dizer. Antimatéria é uma matéria formada por antipartículas, né? Porque todas as coisas do universo são formadas por partículas. Mas existe uma coisa chamada antipartícula. E o que é essa antipartícula? Ela é o inverso da partícula. É literalmente tipo... vamos dar um exemplo para vocês. Imagine que você tem uma bolinha e do lado esquerdo e ela é positiva, ela tem um maisinho. E do lado direito você tem uma outra bolinha que tem um menos. As duas são a mesma coisa, as duas têm a mesma massa, elas são constituídas da mesma coisa, só que uma é positiva e a outra é negativa. Então vamos dizer que essa bolinha positiva esteja girando para a esquerda e a negativa esteja girando para a direita. E o que acontece, pessoal? A matéria é feita da bolinha com mais, e a antimatéria é feita da bolinha com menos. E o que isso quer dizer exatamente? Bom, acontece que quando você tem antimatéria e matéria, e as duas por algum motivo acabam se encontrando, se colidindo, o que acontece entre elas é que uma repele a outra, uma destrói a outra. Então as duas, quando elas entram em choque, elas fazem com que as duas entrem em extinção, as duas sumam, as duas desaparecem, elas viram nada, certo? Só que quando isso acontece, pessoal, existe uma geração de energia. Gera-se uma energia extremamente enorme, muito, muito grande, certo? E coisas como o próprio Big Bang, que é teorizado ter gerado o nosso universo, na teoria é dito que o Big Bang ela era literalmente uma explosão de matéria e antimatéria, né? Então, se o Ancient Volcamon consegue criar
antimatéria dentro do próprio corpo, o que ele faz? Ele gera antimatéria dentro do corpo dele, então ele vai e dá cria uma autodetonação dentro do próprio corpo dele, que provavelmente acontece através daquele vulcão que fica sempre em erupção nas costas dele, né? E ele choca antimatéria com matéria e cria-se uma expansão de energia gigantesca, que é, como dito na própria descrição do ataque supernova, comparável a um pequeno Big Bang. Então imaginem, pessoal, o Big Bang, que é teorizado ter gerado o universo, foi a maior explosão que já aconteceu na história de tudo. É literalmente uma explosão tão forte que ela continua se expandindo até os dias de hoje. E é por causa disso que nós existimos, que todo o universo existe. Ele literalmente cria um pequeno Big Bang dessa explosão, desse ataque chamado supernova, que ele consegue gerar dentro do próprio corpo dele. Então faz sentido que ele seja o Digimon que consegue causar a maior quantidade de estrago com os danos dele e que tem a maior quantidade de poder. Pessoal, criar antimatéria não é uma coisa básica. Provavelmente mais nenhum Digimon consegue fazer isso. E na história da ficção, quase nada consegue usar esses tipos de coisa em qualquer anime, qualquer comics, qualquer filme que você assista. Então, podemos dizer que em quesito dano e estrago, o Anciente Volcamon provavelmente é um dos maiores que já apareceu. Só por ele conseguir fazer esse tipo de coisa. É um absurdo, ele explode dentro do próprio corpo dele. Provavelmente ele usa esse supernova através do próprio vulcão. Então, vamos lá. Ele tem 3 ataques especiais, né? Um deles chamado Supernova, que é esse que acabamos de descrever, né? Onde ele gera antimatéria dentro do próprio corpo e causa uma explosão como um pequeno Big Bang. Aí ele tem um outro ataque chamado Big Bang Fire, né? Onde ele vai para frente usando um jato de fogo explosivo que sai da lava junto com a lava do vulcão que ele tem nas costas. E por último, em terceiro lugar, ele tem o Atomic Bomber, que é onde ele faz o vulcão dele entrar em erupção e com a força da erupção ele começa a girar com o Lariat, basicamente imparável, né? Então, vamos lá. Sabendo de todos esses detalhes, sabendo de tudo sobre ele, como na maioria dos vídeos dos 10 Digimons antigos, dos 10 guerreiros lendários, pergunto para vocês novamente: como Lucemon foi capaz de derrotar esses 10? Como o Susanomon antigo, que foi resultado da fusão entre esses 10 Digimons, não foi capaz de derrotar o Lucemon mesmo assim e foi obrigado a se sacrificar para selar o Lucemon? Como? Olha todas as habilidades que esses caras têm. Tudo isso tá dentro do Susanomon original. Meu Deus do céu. E mais uma vez, pessoal, dentro os Anciente, eles, quando se dividiram, quando eles usaram os poderes deles para selar o Lucemon, né? Eles quebraram seus espíritos. Do Anciente Volcamon nasceram quais? Nasceram um chamado Grotemon, ou Grotomon, como algumas pessoas chamam, que é o Digiespírito da Terra, humano, né? E do Grotomon também vem o Gigasmon, que é o Digiespírito Fera da Terra. Então, tanto o Grotemon quanto o Gigasmon são os 2 Digiespíritos, parte humano e parte fera, que vieram do Anciente Volcamon. Eles são poderosos, pessoal? São. Mas eles chegam perto do poder que o Anciente Volcamon tinha de, sei lá, gerar um pequeno Big Bang através de antimatéria que ele cria dentro do próprio corpo dele? Não. Eles não chegam nem perto disso. Então, e mesmo que eles fizessem uma evolução dupla e fundissem o Digimon, o espírito humano com o espírito fera da Terra, eles não chegariam no poder do Anciente Volcamon. Então, mais uma vez, os Digiespíritos não demonstram a mesma quantidade de poder que os 10 guerreiros lendários possuíam no passado. E o Susanomon que a gente vê em Digimon Frontier não tem a mesma força, com certeza, que o Susanomon que apareceu no grande passado. Então, porque isso inclusive não faz sentido lógico, né? E então, olha, mais uma vez temos provas, né, de que as coisas antigamente eram muito mais bravas do que a gente imagina, né? O negócio era muito mais poderoso, muito mais catastrófico, muito maior, né? Então, muitas pessoas não dão o devido
respeito para certos Digimons Anciente, né? Até porque o Anciente Volcamon apareceu, por exemplo, em Digimon Cross Wars, e ele era um Digimon que era forte, mas nem chegava perto da força que ele demonstra na descrição oficial dele, né? Mas espero que esses vídeos aqui estejam trazendo luz para vocês entenderem o quão forte na verdade são esses Digimons, o quão forte eles poderiam ser e mostrados em alguma coisa, assim, sabe? Se fosse mostrado de verdade qual eram os poderes deles, né? Então, é isso aí. Isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre o Anciente Volcamon. Junto com os outros 9, né? Eles se fundiram para virar o Susanomon original. Então, imaginem, só tentem imaginar a força que esse Susanomon antigo possuía e o quão forte o Lucemon precisaria ser para lidar com esse tipo de coisa. Gente, o Anciente Volcamon cria antimatéria. Ele cria um pequeno Big Bang. Isso é inacreditável. Tipo, lendo isso e traduzindo para vocês e trazendo esses detalhes para vocês, até eu fico impressionado, né? E é isso que é tão legal. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, é um vídeo dos Anciente. É um vídeo que eu acho que vai agradar muitas pessoas, porque são Digimons que eu acredito que as pessoas deveriam conhecer melhor, né? Então, por favor, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dele depois de terem assistido todo esse vídeo. E eu vou gostar de ler cada um dos comentários de vocês, como sempre. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like ou um dislike. Se vocês quiserem ajudar o canal a crescer, forem novos por aqui, se inscrevam no canal para ver mais sobre Digimon. Vocês podem estar também compartilhando esse vídeo, levando o link desse vídeo para amigos seus que vocês acham que vão gostar desse assunto. E também vocês podem estar clicando no sininho para estarem recebendo notificações de vídeos novos que forem postados no canal. Beleza, pessoal? Então, como eu sempre digo, adoro vocês de coração. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!